Essa semana nós perdemos uma pessoa do nosso setor que é muito querida e que trabalhava conosco há muito tempo e que deixou todas as pessoas muito sentidas e com muitas reflexões. E isso me fez pensar sobre algumas coisas. E uma das coisas que me fez pensar foi o seguinte: será realmente que a gente aprendeu alguma coisa ao longo desse 1 ano e meio que vem passando? Será realmente que essas experiências que a gente tem vivido, que de certa forma nos lembraram da nossa mortalidade, têm realmente causado um impacto positivo nas nossas vidas? E com isso, e eu já disse isso mais de uma vez, eu não acredito que a pandemia tenha surgido para o bem. Eu não acredito e não vejo a pandemia como uma possibilidade necessariamente de crescimento, mas eu entendo a pandemia como sendo uma realidade que tem nos afetado a todos. Mas eu acho que o que acontece com a gente muitas vezes é que na iminência do perigo nós somos cuidadosos, nós somos preocupados. Às vezes quando você está com uma dor na coluna você faz tudo bonitinho, você não faz nenhum movimento brusco, mas ao mesmo tempo eu não sei até que ponto nós estamos dando conta de sermos impactados positivamente pelas experiências que nós temos vivido. Então eu me pergunto, o que eu aprendi ao longo desse ano todo? Eu aprendi de alguma forma a ter uma vida mais equilibrada, a preservar mais a minha saúde mental? Porque com a iminência da morte, com o impacto da perda, a gente lamenta muitas coisas, mas muitas vezes as coisas que a gente lamenta quando a gente pensa, no falecimento precoce de uma pessoa, ela não reverbera tanto na nossa existência, no sentido do nosso dia a dia mesmo. E aí eu parei para me perguntar, como nós temos uns cuidado, como temos cuidado da nossa saúde mental? A gente começa a ver, e de certa forma, é claro que tem um impacto, mas se a gente não tem cuidado também tem uma entrega, A gente começa a ver que sutilmente a gente vai ficando menos cuidadoso, a gente vai dormindo cada vez mais e pior, não necessariamente melhor, a gente descuida da atividade física porque de certa forma a gente pensa assim, não, quando essa história toda acabar a gente volta a se cuidar, mas a gente ainda não tem uma previsão de término dessa história toda. E aí eu acho que a gente precisa se perguntar se a gente tem vivido de um modo que faça sentido, se a gente tem vivido de um modo que traga a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal, profissional. No começo nós ficamos muito dentro de casa e muitas vezes exageramos em liberar nossos filhos para fazer tudo. E depois a gente vai entendendo que não pode ser desse jeito, e a gente vai entendendo de certa forma, e eu sei que eu sou repetitiva nisso, que a rotina, a organização, o funcionamento, eles são necessários, porque a gente precisa de algum tipo de instrumento que dê um sentido, que dê uma sensação de organização para a nossa existência. Então eu acho, sim, e me repito, que a pandemia não veio para trazer coisas positivas, eu não acho que é um momento de ensinamento, mas eu acho que ela poderia se tornar algo assim. No ano passado eu fiz um vídeo com uma outra amiga falando sobre a resiliência, O tanto que nós aprendemos sobre nossa capacidade de sermos resilientes. Mas eu acho que a gente precisa se lembrar disso de vez em quando e talvez a gente possa ir um pouco além, E nos perguntarmos de verdade, se a gente tem vivido a nossa vida de um jeito que faça sentido para nós. Se a gente tem encarado o nosso trabalho, os nossos compromissos, as pessoas com quem nós nos relacionamos de um jeito que faça sentido para mim, não é para o outro, mas é para mim mesmo. Se eu estou orgulhoso, se eu estou de certa forma envaidecido da minha existência, e se eu estou cuidando de mim? Essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje. E lembrando que todos os vídeos que a gente tem feito, eles estão disponíveis nas redes sociais do Tribunal de Justiça e que se você tiver alguma sugestão, a gente está recebendo.